Ao sair da prisão após 5 longos anos, nosso herói, na primeira hora de liberdade, atirou-se na frente de um trem em alta velocidade para salvar uma jovem rica de um carro que havia morrido nos trilhos. E assim que recobrou consciência na UTI e ouviu as conversas do pai dela com o médico, ficou paralisado de choque. Queridos amigos do canal Histórias que Ficam, antes de continuarmos, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Tenha uma ótima audição. No salão do tribunal, o ar cheirava a verniz velho e a indiferença alheia. O rosto do chefe da garagem de caminhões, prestando falso testemunho, parecia uma máscara grosseiramente moldada em argila cinzenta. Júlio gritava com ele com toda a sua alma, exigindo que dissesse a verdade sobre as mangueiras de freio rompidas, mas de sua garganta saía apenas um rouco e patético grunhido. A traição ficou para sempre gravada em sua memória como um resíduo pesado, envenenando cada dia daqueles longos 5 anos que ele passou atrás das grades. O estrondo dos portões de ferro rasgou o silêncio da manhã. A pesada folha se encaixou no lugar, isolando sua vida passada. Júlio ajeitou o colarinho de sua jaqueta surrada e respirou fundo. O ar da liberdade, no início de outubro de 2010, era surpreendentemente denso, carregado com o cheiro de terra úmida após a chuva e o perfume das flores da primavera que desabrochavam. O homem jogou sobre o ombro uma sacola de lona surrada e começou a caminhar pelo acostamento da rodovia que levava à estação de trem da pequena cidade de Vila dos Cedros. Sob as solas de suas botas rudes, o cascalho rangia ritmicamente. Ele caminhava absorvendo o espaço. Em 5 anos, o mundo ao redor havia mudado sutilmente. Carros importados, brilhantes e aerodinâmicos, passavam zunindo, substituindo os velhos carros nacionais de linhas retas. As pessoas tinham novas preocupações, novos hábitos, mas para Júlio essas mudanças eram apenas cenário. Seu mundo pessoal havia encolhido ao tamanho de um pequeno caderno no bolso do peito e um toco de lápis, seu único meio de comunicação com as pessoas. A mudez não era congênita. Às vezes, em raros momentos de sono profundo, ele ouvia sua própria risada sonora de menino. Lembrava-se de como sua mãe, de brincadeira, o chamava de tagarela. E então as memórias eram invariavelmente interrompidas por um clarão de fogo. Aquele terrível incêndio em um barraco de madeira, quando ele tinha apenas 7 anos. A fumaça acre queimando seus pulmões, o estalo das vigas desabando. Sua mãe conseguiu empurrá-lo pela janela, mas ela mesma ficou lá dentro. As chamas levaram sua vida e roubaram sua voz. Trauma psicológico, como diziam os médicos. As cordas vocais estavam intactas, mas as palavras ficaram presas em algum lugar no meio do caminho, trancadas por uma fechadura invisível de medo. Criado por uma tia severa, Júlio aprendeu cedo a contar apenas com suas mãos fortes. Formou-se como motorista, tirou sua carteira. A estrada se tornou seu elemento, seu interlocutor. O rugido do motor substituía sua voz. Ele dirigia um caminhão basculante pesado com tal virtuosismo que os motoristas experientes apenas acenavam com respeito, até que chegou aquele dia maldito. Júlio estremeceu, afastando as lembranças. O vento de primavera se infiltrou por baixo da jaqueta. Ele se lembrou de como, na manhã, antes da viagem, mostrou ao mecânico seu caderno com uma anotação apressada. Os freios estão ruins, o pedal está afundando. O mecânico, sempre com pressa, com o rosto vermelho e inchado, apenas acenou com desdém. Vai logo, Júlio, a gente tá com a meta atrasada. Essa sua lata velha aguenta mais um pouco. À noite a gente vê isso. E na longa descida antes do cruzamento, o pedal afundou de vez. O caminhão, carregado de areia, transformou-se em um ariete incontrolável. Júlio girou o volante com toda a força, tentando evitar a colisão, mas a máquina pesada atingiu 3 carros de passeio. Felizmente não houve mortes, mas as pessoas sofreram ferimentos graves. No tribunal, o mecânico ficou de pé com olhos cristalinos de honestidade e deu de ombros. Não sei de nada. O caminhão estava em perfeitas condições. E o que ele estava murmurando lá, quem vai entender? Se ele tivesse falado em português claro, eu teria tomado providência. A culpa recaiu inteiramente sobre o motorista mudo, que conscientemente assumiu o volante de um veículo com defeito. À frente surgiu uma passagem de nível. Júlio amava trens. Na infância, antes do incêndio, ele sonhava em ser maquinista. Gostava daquela força incrível, submissa ao homem, da austeridade das ferrovias de aço, onde tudo obedecia a regras. O guincho dos freios o tirou de seus devaneios.
Um sedã prateado, cobrindo Júlio com uma nuvem de poeira, freou bruscamente a poucos metros à sua frente e, em seguida, deu ré apressadamente. A janela do lado do motorista desceu. Ao volante sentava-se uma jovem mulher, que não parecia ter mais de 25 anos. Roupas caras, penteado perfeito, mas o rosto pálido, coberto de suor, e em seus olhos dilatados o pânico transbordava. A maquiagem parecia artificialmente brilhante contra a palidez doentia de sua pele. Moço, sua voz tremia, subindo para notas agudas. Escuta, você não tem um celular? Eu perdi o meu em algum lugar e preciso fazer uma ligação urgente. Júlio parou, balançou a cabeça lentamente e abriu os braços, mostrando as palmas vazias. Em seguida, tocou os dedos na garganta e balançou a cabeça negativamente, tentando explicar seu problema com gestos. A moça expirou irritada. Seus dedos tamborilavam nervosamente no volante. O que você está murmurando? Não sabe falar não? Não consegue dizer as coisas direito? Ela franziu a testa, olhando para o rosto dele. Entendendo finalmente o significado de seus gestos, ela deu um sorriso torto, embora a ansiedade permanecesse em seus olhos. Ah, é mudo? Nossa. Tá bom, desculpa, eu me viro. A janela subiu, o carro arrancou, deixando Júlio em leve perplexidade. A moça estava se comportando de forma estranha. Movimentos bruscos, espasmódicos, como se estivesse sob forte estresse. Ele seguiu o sedã com o olhar e continuou seu caminho. Faltava cerca de 1h30 de caminhada até a estação. Cerca de 10 minutos depois, o ar foi rasgado pelo apito longo e alarmante de uma locomotiva. O som vinha da direção da passagem de nível. Júlio apressou o passo. As árvores se abriram, revelando a vista dos trilhos. O sedã prateado estava parado bem em cima dos trilhos. O motor estava silencioso. A cancela de segurança ainda não havia baixado, mas o sinal vermelho do semáforo piscava com uma frequência alarmante, acompanhado por um zumbido metálico irritante. Júlio jogou a sacola no acostamento e correu. Suas botas afundavam no cascalho grosso. O apito soou novamente, mais alto, mais insistente. Um pesado trem de carga se aproximava inexoravelmente da curva. O maquinista claramente viu o obstáculo nos trilhos e sinalizava desesperadamente. Mas a distância de frenagem daquela máquina de muitas toneladas era de centenas de metros. Parar a tempo era fisicamente impossível para o trem. Correndo para o carro, Júlio olhou para dentro. A moça estava sentada, recostada no banco, sua cabeça pendia frouxamente para o lado, as mãos escorregaram do volante. Ela estava inconsciente. Júlio puxou a maçaneta da porta do motorista, trancada. A trava central havia clicado, cortando o caminho para o resgate. O pânico o envolveu como uma onda pegajosa, mas suas mãos agiram mais rápido que seus pensamentos. Ele olhou ao redor, pegou uma pesada pedra de granito do chão e com toda a força bateu no vidro lateral. O vidro se cobriu com uma densa teia de rachaduras, mas resistiu. O chão sob seus pés já vibrava levemente. O barulho do trem se aproximando transformou-se em um rugido ensurdecedor. A locomotiva avançava como uma parede de aço, cobrindo metade do céu. Um segundo golpe, desferido com todo o peso de seu corpo, abriu uma brecha. Estilhaços de vidro voaram para dentro do carro. Júlio enfiou a mão. Ignorando os cortes, encontrou o pino da trava e o puxou para cima. A porta cedeu. Ele puxou a moça em sua direção. Ela era surpreendentemente pesada. O corpo inerte amoleceu em seus braços. Cheirava a perfume caro e a algo mais, um aroma adocicado e enjoativo de lírios murchos. Júlio a envolveu pela cintura e a puxou para trás, caindo sobre o cascalho pontiagudo do aterro. Eles mal tiveram tempo de rolar alguns metros quando um estrondo monstruoso soou. O metal se contorceu com um rangido sob o peso da locomotiva. O carro foi arremessado como um brinquedo. Júlio cobriu a moça com seu corpo, escondendo o rosto dela em seu peito. O ar se encheu com o guincho das sapatas de freio e o rangido de ferro sendo rasgado. De repente, o céu acima dele escureceu. Algo pesado o atingiu no lado e na cabeça. A dor explodiu em um clarão branco ofuscante, apagando pensamentos, sons e tempo. O espaço se contraiu a um único ponto minúsculo e depois se apagou completamente. A escuridão profunda e absoluta chegou. O cheiro. Um cheiro forte e estéril de medicamentos, lençóis limpos e álcool.
Esse aroma o trazia de volta à realidade de forma inequívoca, forçando o cérebro a reiniciar lentamente seus processos vitais. Júlio tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras pareciam de chumbo. Seu corpo parecia estranho, quebrado em 1000 pedaços, cada um pulsando com uma dor surda e latejante. O lado direito e a perna ardiam especialmente. Hospital, um pensamento fraco passou por sua mente. Ele já estivera na enfermaria da prisão com pneumonia alguns anos antes. E essa atmosfera de calma hospitalar lhe era familiar. A memória, relutantemente em fragmentos, trazia de volta os eventos do dia. Os portões da penitenciária, a estrada, a estranha moça no carro prateado, a passagem de nível, o trem. Um calafrio percorreu seu corpo. Era só o que faltava. Mal saiu em liberdade e já estava no epicentro de uma catástrofe. Se algo tivesse acontecido com a garota, ele nunca conseguiria provar sua inocência. Tinha antecedentes criminais. Quem acreditaria em um ex-presidiário dizendo que uma patricinha rica simplesmente adormeceu nos trilhos? Diriam. Atacou, tentou roubar, jogou-a sob o trem. O desespero apertou seu peito. Queria gemer, mas só conseguia ranger os dentes. O rangido suave das dobradiças da porta o fez ficar imóvel. Passos, leves, quase sem peso, se aproximaram da cama. Júlio, com grande esforço, abriu um olho. Ao lado de sua cama estava ela, a mesma moça que ele havia salvado, viva, inteira, apenas uma bandagem de gaze branca em sua testa. Ela o olhava com uma mistura complexa de culpa, curiosidade e gratidão. — Você não está dormindo? Sua voz soou baixa, sem a irritabilidade de antes. Júlio abriu os lábios secos e emitiu um som gutural baixo. A moça estremeceu, recuou, mas imediatamente se recompôs e sorriu culpada. Graças a Deus você acordou. Eu já estava com medo de ter sido a causa da sua morte. Me disseram que você foi atingido pelo para-choque do meu carro que se soltou. Júlio tentou se levantar, mas uma dor aguda nas costelas o forçou a se deitar de volta no travesseiro. Ele olhou para ela inquisitivamente, exigindo explicações com apenas um olhar. Você provavelmente acha que eu sou louca? Ela se sentou na beirada de uma cadeira ao lado da cama. Seus dedos finos brincavam com a borda de seu roupão de hospital. Nem eu mesma entendo. Eu tenho fraqueza, problemas de coração. Preciso tomar meus remédios na hora certa. Ontem eu passei o dia inteiro de pé, me preocupei com problemas de família e esqueci o remédio em casa. Pensei que conseguiria chegar a tempo, mas veja só o que aconteceu. Apaguei bem no volante, se não fosse por você. Ela hesitou, engolindo o nó na garganta. Obrigada, de verdade. Eu tenho um pai muito influente. Não se preocupe, ele vai pagar por tudo. O tratamento, a reabilitação. Ele sabe ser grato. A propósito, meu nome é Helena. E o seu? Júlio levantou lentamente a mão esquerda saudável e fez um gesto no ar, imitando a escrita. Helena franziu a testa, tentando entender. Escrever? Você não tem um caderno? Ele assentiu. Nesse momento, no corredor, ouviram-se passos masculinos, pesados e confiantes, e vozes abafadas. Helena saltou instantaneamente. É o meu pai com o médico. Eu volto mais tarde, a gente se vê. Ela saiu apressadamente do quarto, como um pássaro assustado. A porta mal se fechou quando 2 homens entraram. Júlio instintivamente fechou os olhos, deixando apenas uma fresta estreita para observar, e fingiu estar dormindo. Ele tornou sua respiração profunda e regular. O hábito da prisão de não atrair atenção para si mesmo funcionou perfeitamente. O primeiro a entrar foi um homem mais velho em um jaleco branco engomado. A julgar pela aparência, o chefe do departamento. Atrás dele seguia um homem alto e imponente, de uns 60 anos. Um caro casaco de caxemira, postura impecável, traços faciais rígidos e um olhar atento e penetrante o identificavam como um homem acostumado a comandar. O tal pai influente, o médico se aproximou da cama, verificou os dados no prontuário pendurado na cabeceira, ajustou o soro. O estado é estável, Dr. Arthur, disse o médico em voz baixa. Concussão cerebral de gravidade moderada, fissura em 2 costelas, forte contusão na coxa direita. Ele vai viver. O rapaz é forte como um carvalho. Em 1 ou 2 semanas, o colocaremos de pé. Isso é bom. A voz do arquiteto soava profunda e retumbante. Que ele receba o melhor tratamento. Eu pago tudo. Mas o que me preocupa agora é outra coisa, Dr. Ricardo. Ninguém está nos ouvindo aqui. O médico olhou para Júlio, deitado imóvel.
O paciente está sob sedativos, dormindo profundamente. Estamos sozinhos. O que o preocupa tanto? O arquiteto foi até a janela, com as mãos atrás das costas. Seus ombros largos estavam tensos. O que os exames de sangue da Helena mostraram? Você fez o rastreamento toxicológico completo, como eu pedi? O médico suspirou pesadamente. Tirou do bolso uma folha de papel dobrada em duas e a entregou ao arquiteto. É exatamente como o senhor suspeitava, Dr. Arthur, e isso é assustador. Helena não teve um ataque cardíaco. No sangue dela foi encontrada uma dose cavalar de um relaxante muscular de ação central. Esse medicamento causa uma queda brusca da pressão arterial, fraqueza muscular e, em seguida, um desmaio profundo. Com a constituição frágil dela, a dosagem foi calculada para que ela simplesmente adormecesse e não acordasse mais. O fato de ela ter conseguido dirigir até a passagem de nível é um milagre. As palavras do chefe do hospital pairaram no ar, uma mortalha pesada e sufocante. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do quarto, quebrado apenas pelo tic-tac rítmico do relógio de parede e pelo som monótono da chuva de primavera que de repente começou a tamborilar no vidro da janela. O arquiteto virou-se lentamente. Seu rosto, que até então mantinha uma seriedade acadêmica, parecia esculpido em mármore escurecido. Os dedos de sua mão esquerda cravaram-se na borda do parapeito da janela, deixando marcas profundas na tinta velha. Então foi o chá. A voz de Dr. Arthur soou abafada, como se viesse de debaixo da terra. Pouco antes de ela sair, a Simone insistiu que a Helena levasse uma garrafa térmica com uma infusão de ervas, supostamente para fortalecer os vasos sanguíneos. Que atenciosa! O médico tirou os óculos e esfregou o nariz cansado. Dr. Arthur, isso é uma tentativa de homicídio completa. Eu sou obrigado a informar a Polícia Civil. A substância é específica. Conseguir isso sem receita em nossa cidade é praticamente impossível. Os investigadores encontrarão os responsáveis rapidamente. Não. O arquiteto levantou a mão bruscamente, interrompendo seu interlocutor. Nenhuma polícia. Por enquanto, nenhuma declaração oficial. Você entende, doutor? Ricardo, se começar uma investigação, interrogatórios, a imprensa vai se agarrar ao nosso sobrenome famoso. A Helena já está por um fio. Descobri que a própria madrasta tentou envenená-la. Isso a matará mais rápido que qualquer veneno. Eu preciso de tempo. Eu mesmo encontrarei as provas e resolverei este problema. Silenciosamente, sem alarde, Júlio, deitado de olhos fechados, sorriu mentalmente. Que reviravolta! Saiu para respirar o ar puro da liberdade e caiu direto em um ninho de cobras. Intelectuais, a elite. Mas os costumes eram como os dos piores pavilhões da prisão. E o que faremos com este Salvador? Perguntou Dr. Arthur após uma longa pausa, acenando em direção à cama. Quem ele é, afinal? O médico baixou a voz quase a um sussurro, mas a audição aguçada de Júlio captou cada som. No bolso da jaqueta dele encontramos documentos. Um alvará de soltura de uma penitenciária emitido hoje de manhã. Cumpriu pena por lesão corporal grave em um acidente de trânsito. E mais um detalhe importante, ele é completamente mudo. No prontuário médico consta mutismo psicogênico. O arquiteto suspirou pesadamente. A chuva lá fora se intensificou, borrando os contornos das árvores nuas no jardim do hospital. Não me importa de onde ele saiu ou pelo que foi preso. O tom do arquiteto tornou-se seco e preciso. Este rapaz fez o impossível. Se ele não tivesse quebrado a janela e tirado a Helena, não teria sobrado nada da minha menina. Além disso, seu colega toxicologista me disse uma coisa interessante no corredor. O estresse extremo, o choque de dor do impacto e a súbita descarga de adrenalina no momento do acidente neutralizaram parcialmente o efeito do relaxante. Entende? Ele a salvou 2 vezes. Os passos se aproximaram da cama. Júlio sentiu um olhar pesado e inquisitivo sobre si. Faça tudo do mais alto nível, Dr. Ricardo. Um quarto particular. Os melhores medicamentos. Cuidados 24 horas. Eu assumo todas as despesas. Quando ele recobrar a consciência, eu falarei com ele. Como diz o ditado, uma mão lava a outra e dívidas como esta devem ser pagas integralmente. A porta rangeu suavemente, liberando os 2 homens para o corredor. Os passos se afastaram.
Júlio finalmente abriu os olhos e expirou ruidosamente. A caixa torácica respondeu com uma dor surda, mas isso o preocupava menos agora. Ele olhava para o teto branco rachado, tentando organizar os pensamentos. Um drama familiar alheio se desenrolava bem diante de seus olhos. Uma garota jovem confiante e uma madrasta calculista pronta para matar por quê? Herança, a casa do arquiteto e suas economias. O motivo era tão antigo quanto o mundo. O rosto pálido de Helena surgiu em sua memória. Em seus olhos não havia arrogância típica daqueles que nasceram em berço de ouro. Apenas confusão e uma tristeza profunda e oculta. A mesma melancolia que deve ter habitado seus próprios olhos por todos aqueles 5 anos. Ele sabia muito bem como era ser vítima da baixeza alheia. O mecânico traiu por um bônus e uma cadeira tranquila. A madrasta traía a enteada por dinheiro. Cenários diferentes, mas a essência era a mesma. Sujeira sem fim. O sensato seria manter distância dessa história. Recuperar-se, pegar seus poucos pertences e ir para o norte, como planejara durante todos os anos de prisão. Encontrar um emprego em uma madeireira na Amazônia, onde não há intrigas nem parentes venenosos. Apenas a floresta infinita, um caminhão pesado e trabalho honesto. Mas uma raiva surda e teimosa crescia dentro dele. A injustiça sempre despertava nele essa fúria ardente. Deixar a garota sozinha para ser devorada por essa Simone. O arquiteto, claro, era um homem inteligente, mas estava cego pelo amor paternal e pelo medo de perder seu único tesouro. E aquela mulher com a garrafa térmica certamente não pararia na primeira tentativa. Uma jovem enfermeira espiou no quarto. Vendo que o paciente estava acordado, ela soltou um ó de alegria e se aproximou rapidamente da cama. Acordou? Como está se sentindo? Quer beber água? Júlio piscou lentamente em sinal de concordância. A moça habilmente levantou sua cabeça e levou aos seus lábios um copo com água fresca. Cada gole era difícil. A garganta seca arranhava como lixa. Depois de beber, ele novamente fez um gesto indicando que precisava escrever. A enfermeira procurou no bolso de seu jaleco e lhe entregou uma caneta esferográfica e um receituário em branco. Os dedos obedeciam mal. As letras saíam tortas e saltitantes. Mas ele escreveu a única frase que importava agora. Onde está meu caderno? A moça sorriu com bonomia. Ah, seu caderninho de anotações está com a moça que você salvou. A Helena o pegou quando estavam organizando suas coisas na recepção. Ela disse que guardaria com ela para não se perder. Não se preocupe, ela prometeu vir amanhã de manhã. Descanse, recupere suas forças. Ela ajeitou o cobertor com cuidado e saiu para o corredor. Júlio ficou sozinho no crepúsculo que se aproximava. A chuva de primavera lá fora se transformou em uma garoa fina e persistente. Pegou o caderno, então amanhã eles se veriam novamente, e ele teria que olhar lá nos olhos, sabendo o terrível segredo de sua família. Um segredo que ele não podia pronunciar em voz alta, mesmo que quisesse muito. Ele se virou para a parede, sentindo a ansiedade se apertar em um nó dentro dele. A liberdade acabou sendo muito diferente do que ele imaginava. Em vez de uma página em branco, o destino lhe entregou o rascunho de outra pessoa, manchado de mentiras e traição. E ao que parece, ele mesmo teria que corrigir os erros dos outros. A manhã invadiu o quarto com os raios pálidos do sol de outubro e o chilrear tímido dos pardais do outro lado do vidro duplo. Júlio abriu os olhos, prestando atenção às suas sensações. O corpo o ainda respondia com uma dor surda a cada respiração, mas sua mente estava clara. A tontura de ontem havia passado. Ele olhou ao redor. Tinham-no transferido. Em vez das paredes descascadas da emergência, ele estava cercado pelo conforto de um espaçoso quarto particular, mais parecido com um bom quarto de hotel. Papel de parede claro, uma televisão em um suporte, persianas macias. Dr. Arthur cumprira sua palavra. Para um homem que passara os últimos 5 anos em um beliche rangente do governo, onde o espaço pessoal era apenas 1 metro miserável até o próximo nível, tal luxo parecia quase assustador. O colchão macio não o acalmava, mas o deixava em alerta, fazendo-o tensionar-se reflexivamente, esperando uma cilada. Por volta das 10 horas da manhã, a maçaneta da porta girou silenciosamente. Helena apareceu no umbral. Hoje, ela parecia diferente. Em vez das roupas formais, usava um cardigã de malha macia, cor de creme. E seus cabelos, ontem presos em uma trança apertada,
agora caíam livremente sobre seus ombros. No colarinho de seu casaco jogado sobre o braço, uma folha de plátano úmida estava presa. Junto com ela, um aroma fresco e ligeiramente amargo da rua primaveril entrou no quarto, afastando o cheiro penetrante de remédios. A moça trazia um pequeno recipiente de plástico e uma garrafa térmica, mas ao ver esta última, Júlio se tensionou involuntariamente, lembrando-se da conversa de ontem entre o arquiteto e o médico-chefe. Notando seu olhar desconfiado, Helena sorriu suavemente. Bom dia. É caldo de galinha e suco de frutas. Ela colocou as coisas na mesinha de cabeceira, como se estivesse desculpando. A comida do hospital é saudável, claro, mas completamente sem gosto. Eu mesma preparei. Papai disse que você precisa recuperar as forças. Júlio acenou levemente em sinal de agradecimento. Em seus movimentos havia uma delicadeza natural, desprovida de qualquer traço de condescendência de uma herdeira rica para com um ex-presidiário. Ela se sentou na beirada da cadeira e enfiou a mão no bolso fundo do cardigã. Um livrinho surrado com uma capa marrom escura de couro sintético apareceu. Seu velho caderno. As bordas das páginas estavam gastas e amareladas. A capa guardava vestígios de graxa e óleo de motor. Helena colocou o caderno no cobertor, perto de sua mão saudável. Seus dedos tremiam levemente. Me desculpe, Júlio. Ela baixou o olhar e um rubor quase imperceptível apareceu em suas bochechas pálidas. Eu fiz uma coisa horrível. Ontem, quando as enfermeiras me entregaram suas coisas para guardar, o caderno se abriu. Eu vi suas anotações. Eu queria fechar imediatamente, juro, mas não consegui. Eu li tudo, até a última página. Ele ficou imóvel. Naquele pequeno caderno estava documentada toda a sua vida distorcida. Frases curtas e incisivas com as quais ele tentou explicar ao investigador e ao mecânico sobre o acidente. Palavras amargas, cheias de impotência, dirigidas ao advogado e pensamentos. Aqueles raros pensamentos que ele confiava ao papel durante as longas noites na prisão, quando o silêncio se tornava um fardo insuportável. Júlio pegou o caderno, passou lentamente o polegar pela capa áspera e olhou interrogativamente para Helena. Em seus olhos escuros não havia reprovação, apenas uma expectativa cautelosa. Você escreveu: a verdade não tem som, ela só tem peso. E esse peso quebra as costas de quem não pode gritar. A moça citou em voz baixa, olhando-o diretamente no rosto. Eu li sobre como o chefe da sua empresa o traiu, sobre os freios defeituosos, sobre o julgamento onde ninguém quis ouvi-lo. É uma injustiça monstruosa, impensável. Ela se aproximou impulsivamente. Papai já acionou seus advogados. Ele disse que seu caso será retirado do arquivo. Em 2010, uma perícia técnica independente pode provar defeitos antigos no metal, mesmo que o caminhão já esteja no ferro velho. Nós vamos consertar tudo, tá me ouvindo? Júlio pegou o toco de lápis da capa, com um gesto habitual, abriu o caderno e deslizou rapidamente o grafite por uma página limpa. O papel sussurrou suavemente. Terminando, ele estendeu o caderno para Helena. Por quê? Você está fazendo isso? Eu sou um estranho, você não me deve nada. O que aconteceu nos trilhos foi apenas um acaso. Lendo as linhas, ela balançou a cabeça. Não existem acasos. Eu sou residente de medicina, Júlio. Todos os dias eu vejo como a vida humana é delicada. Um segundo, um movimento errado. E tudo acaba. Você arriscou sua vida por uma garota desconhecida que foi rude com você na estrada. Isso não se mede com dinheiro ou um simples obrigado. Você salvou o meu mundo e eu quero ajudá-lo a recuperar o seu. Em sua voz havia uma convicção tão sincera e fervorosa que Júlio sentiu a coraça de gelo, que se formara ao longo dos anos, começara a derreter lentamente. Ele estava acostumado à condenação, aos olhares de soslaio e à piedade desdenhosa. Mas esta moça o olhava como se ele não fosse um pária, mas um igual. Ele pegou o lápis novamente. Seu pai sabe por que você adormeceu ao volante? Helena suspirou pesadamente e esfregou as têmporas. Seu rosto perdeu instantaneamente o entusiasmo, tornando-se triste e ansioso. Papai diz que foi exaustão severa devido à minha fraqueza cardíaca. Ontem ele estava muito assustado, prometeu me enviar para uma clínica cardiológica, mas ela hesitou, como se decidindo a revelar um segredo. Eu acho que ele não está me contando tudo. Ontem à noite ele voltou para casa mais sombrio que uma nuvem de tempestade
Se trancou em seu escritório e falou por um longo tempo com alguém ao telefone. Eu só ouvi fragmentos de frases. Ele pedia para verificar algumas conexões em farmácias. Júlio desviou o olhar para a janela. Ele sabia a verdade, e essa verdade o queimava por dentro. Ele queria escrever para ela: sua madrasta tentou te matar, mas ele não tinha o direito de interferir nos planos do arquiteto. Além disso, Helena estava fraca demais para um golpe como esse. Ouça seu pai, ele é um homem inteligente. E tenha cuidado com o que você bebe ou come, especialmente em casa. Ele escreveu, traçando cada letra cuidadosamente. Helena leu as anotações e uma sombra de compreensão passou por seus olhos. Ela não era uma tola ingênua. A vida em uma casa grande, onde após a morte de sua mãe apareceu uma madrasta jovem e ambiciosa, a ensinou a ler nas entrelinhas, mas ela permaneceu em silêncio, apenas apertando com mais força a alça de sua bolsa. Nesse mesmo momento, a 30 quilômetros da cidade, no condomínio fechado de luxo Bosque das Laranjeiras, Dr. Arthur estava sentado à mesa maciça de carvalho na espaçosa sala de jantar. O sol da primavera se enroscava nas pesadas cortinas de veludo, lançando reflexos dourados e caprichosos no parquet. A casa vivia sua vida habitual e rasmêreno. Nos quartos distantes, o aspirador de pó zumbia baixinho, a empregada havia chegado. Na cozinha, uma faca batia ritmicamente na tábua de cortar. Em frente ao arquiteto, com uma perna elegantemente cruzada sobre a outra, sentava-se Simone. Ela tinha 39 anos, mas graças a cuidados meticulosos e a não poucos investimentos financeiros do marido, parecia ter no máximo 30. Um robe de seda de um profundo tom esmeralda acentuava a palidez de sua pele, e seus cabelos escuros brilhavam como as asas de um corvo. Ela segurava com elegância uma xícara de porcelana com café, mas Dr. Arthur, cuja atenção estava agora mais afiada que uma navalha, notava os menores detalhes. Seu olhar fugia de vez em quando para o grande relógio de chão e depois voltava nervosamente para a tela do smartphone caro que estava sobre a toalha de mesa. Arthur, querido, você não comeu nada hoje. Simone se inclinou para a frente e um aroma denso e sufocante de seu perfume francês se espalhou pelo ar. Pedi para prepararem um omelete com espinafre para você. Você precisa se cuidar. Um estresse desses com a Heleninha é simplesmente inacreditável. Que bom que foi só um susto. Sua voz fluía como mel, cheia de entonações de simpatia. Mas nos cantos de seus lábios bem desenhados se escondia uma dobra tensa e maliciosa. Dr. Arthur bebeu lentamente seu chá frio. Dentro dele, uma tempestade se formava, pronta para se soltar e destruir aquela casa aconchegante em pedaços. Mas anos de autocontrole acadêmico mantinham suas emoções sob um jugo de aço. Sim, Simone, foi só um susto, disse ele com um tom uniforme, quase indiferente. Os médicos dizem que foi apenas exaustão. Adormeceu ao volante. Graças a Deus, aquele rapaz estava por perto. Um verdadeiro milagre. Ele pronunciou a palavra milagre com uma leve ênfase e notou como os cílios de sua esposa tremeram. A colher em sua mão tilintou contra a borda do pires, um som alto demais para as maneiras impecáveis que ela se esforçava tanto para cultivar. E quem é esse Salvador? Simone tentou fingir curiosidade ociosa, mas sua voz tremeu traiçoeiramente. Provavelmente algum bêbado local que agora vai nos extorquir dinheiro pelo resto da vida. Um ex-presidiário, Simone, mudo, cumpriu 5 anos por um acidente. O arquiteto observava atentamente a reação de sua esposa. Ela relaxou visivelmente. Seus ombros caíram sutilmente. Um criminoso mudo, a testemunha perfeita, que não poderá contar nada. E se tentar, ninguém acreditará nele. Que horror! Ela suspirou teatralmente, levando uma mão fina ao peito. Heleninha, pobre menina, caí nas mãos de um marginal desses. Você precisa contratar seguranças para ela, Arthur. Quem sabe o que esse homem tem na cabeça? Dr. Arthur colocou a xícara cuidadosamente no pires. Custou-lhe um esforço enorme não atirar aquela porcelana fina na parede. 10 anos atrás, ele trouxera essa mulher para sua casa. Naquela época, ele estava devastado pela dor da perda de sua Marina, a mãe de Helena. Parecia-lhe que a juventude e a energia vibrante de Simone ajudariam a trazer vida de volta às paredes vazias. Ele fechou os olhos para seus gostos vulgares, para seu amor por coisas caras, para sua frieza em relação a Helena. Ele atribuía tudo a um período de adaptação,
Que tolo, cego e velho ele tinha sido. Eu mesmo cuidarei da segurança da minha filha. Cortou o arquiteto rispidamente, levantando-se da mesa. Preciso ir para a cidade. Voltarei tarde. Você não vai passar no hospital para ver Heleninha? Cantou Simone com falsa preocupação às suas costas. Vou passar, com certeza, respondeu o Dr. Arthur, sem se virar, e saiu para o corredor. Dentro de seu carro, ele não se apressou em ligar o motor. O arquiteto pegou o telefone do bolso interno do paletó e discou um número que não usava há muitos anos. Os toques foram agonizantemente longos. Finalmente, do outro lado, ouviu-se um baixo rouco. Alô? Arthur, faz tempo que você não liga para um velho investigador. Olá, Victor. Preciso da sua ajuda. Extraoficialmente. O assunto envolve minha família e o cheiro é de coisa muito suja. Quão suja? A voz do interlocutor perdeu instantaneamente o relaxamento, tornando-se profissional e focada. Para uma acusação de tentativa de homicídio, preciso que seus homens verifiquem discretamente todas as conexões da minha esposa nos últimos 6 meses. Para quem ela ligou, com quem se encontrou, especialmente no meio médico ou farmacêutico. O dinheiro não importa. O principal é o sigilo total. Entendido. Faremos um trabalho limpo. Cuide-se, doutor. O arquiteto guardou o telefone, girou a chave na ignição. O motor respondeu com um zumbido potente e uniforme. A engrenagem da vingança fora acionada, e agora só restava esperar que ela moesse aqueles que ousaram tocar no que ele tinha de mais precioso na vida. Passaram-se 3 dias. Outubro se revelou excepcionalmente chuvoso, cobrindo o céu da cidade com uma densa cortina cinza. No quarto de julho, a luz amarela e quente de um abajur estava sempre acesa, criando uma ilha de calma em meio ao mau tempo. Durante esse tempo, Helena se tornou sua visitante constante. Ela vinha depois das aulas na faculdade de medicina, trazia comida caseira em recipientes arrumados, contava casos engraçados da vida estudantil. Sua voz, suave e profunda, preenchia o vazio retumbante ao qual Júlio se acostumara nos anos de prisão. Naquela noite, a chuva batia com especial fúria na cornija. Helena estava sentada na poltrona perto da janela, enrolada em um volumoso cachecol de lã. Em seu colo, um livro aberto, um volume de poemas de Drummond. Mas o olhar da moça vagava por algum lugar muito além das linhas impressas. Sabe, Júlio, ela o chamou assim pela primeira vez, de forma simples e familiar. Antes do acidente, eu achava que minha vida estava planejada para os próximos 10 anos. Faculdade, trabalho em uma boa clínica, o apoio do meu pai. E agora, é como se uma rachadura tivesse aparecido no vidro. Júlio deixou de lado a maçã que comia, pegou o caderno que agora mantinha sempre à mão. O que te preocupa? Ele escreveu rapidamente no papel. Helena leu a frase e sorriu tristemente. Intuição. Sinto a tensão se acumulando em nossa casa. Papai ficou mais fechado. Ontem, ele trancou o escritório por dentro, algo que não fazia há muitos anos, desde a morte da minha mãe. E Simone, minha madrasta. Ela me olha como se eu tivesse ocupado o lugar dela na plateia. Doce demais, a ponto de ser enjoativo. Júlio a observava atentamente. Em sua postura, na maneira como ela mexia nervosamente na franja do cachecol, lia-se uma melancolia profunda e antiga. O eco da dor alheia ressoou em sua própria alma. Ele se lembrou de como ex-colegas se afastaram dele após o julgamento, como sua própria tia enviou apenas uma carta curta para a prisão, cheia de reprovações por ter desonrado o nome da família. Não são os inimigos que machucam mais. São aqueles que consideramos nossa família que nos ferem profundamente, ele escreveu. As pessoas muitas vezes escondem uma faca atrás de um sorriso, mas seu pai não deixará que te machuque. Eu vi o jeito que ele olha para você. Você é tudo para ele. Eu sei. Helena sorriu calorosamente. Eu nem sou filha biológica dele, sabia? O lápis na mão de Júlio tremeu e parou no meio de uma palavra. Ele ergueu as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Minha mãe estava grávida de mim quando eles se conheceram. Meu pai biológico desapareceu assim que soube da gravidez. E o Dr. Arthur, ele simplesmente nos acolheu. Ele me criou, me deu seu sobrenome. Ninguém dos nossos conhecidos sequer desconfia. Ele proibiu que esse assunto fosse tocado. Para ele, eu sou seu sangue. Sua continuação. Ela fechou os olhos e na luz irregular da lâmpada, seu rosto pareceu a Júlio uma escultura de porcelana fina e frágil. Se algo acontecer com o papai por minha causa, eu não vou superar.
Simone é 24 anos mais nova que ele. Ela apareceu em casa quando minha mãe se foi para sempre. Papai estava tão arrasado que a deixou ficar. Eu acho que ela está sistematicamente apagando a memória da minha mãe de cada canto da nossa casa. Júlio passou a mão bruscamente pela folha, limpando uma poeira invisível. Ele queria desesperadamente dizer a ela para sair daquela casa, alugar um apartamento, fugir daquela mulher o mais rápido possível, mas estava preso na jaula de sua condição. Você é forte. Mais forte do que pensa, ele escreveu, colocando naquela frase toda a confiança que às vezes lhe faltava. Helena fechou o livro com cuidado. Obrigada, Júlio. Perto de você, por algum motivo, me sinto muito calma. Você sabe ouvir como ninguém. Naquela mesma noite, no escritório de arquitetura, Dr. Arthur estava de pé junto à janela panorâmica. A cidade noturna brilhava com milhares de luzes elétricas, cintilando com letreiros de neon. Em algum lugar ali, no labirinto de ruas, uma vida oculta se desenrolava, cheia de intrigas e sujeira. Sobre a mesa maciça de mogno, havia uma pasta de papelão volumosa. Em frente ao arquiteto, sentava-se um homem corpulento com uma jaqueta de couro surrada, o detetive particular Vitor, ex-investigador da Polícia Civil. A coisa tá feia, Arthur. Vitor suspirou pesadamente, tirando uma bala de menta do bolso. Sua esposa não perdeu tempo. O arquiteto virou-se lentamente. Seu rosto permanecia impassível, mas os músculos da mandíbula se contraíram tanto que suas maçãs do rosto se tornaram salientes. Fale os fatos, Vitor, sem rodeios. O ex-policial abriu a pasta e tirou várias fotografias coloridas. Olha isso. Sua Simone, há 6 meses, fez uma amizade íntima com um tal de Arthur. Um rapaz jovem e esperto que trabalha como vice-chefe do departamento de compras de uma grande empresa farmacêutica. Eles se encontram em um café discreto na periferia da cidade. Algumas vezes deram uma passada em um motel de beira de estrada. Dr. Arthur não tocou nas fotos. Ele olhava através delas. Um sentimento de culpa, como uma pedra fria e pesada, afundou em seu estômago. Como ele pôde ser tão cego? Deixou uma predadora entrar em sua casa, permitiu que ela respirasse o mesmo ar que Helena. Isso não é tudo, continuou Vitor, virando as páginas. Nós rastreamos as contas desse Arthur. 1 mês atrás, uma grande quantia caiu em sua conta bancária. O remetente é uma empresa de fachada, mas os fios levam às economias pessoais da sua esposa. E 3 dias após a transferência, uma ampola do medicamento usado em cirurgias complexas para relaxamento muscular total desapareceu do armazém da empresa. Uma substância de controle rigoroso, o arquiteto fechou os olhos. A imagem de sua falecida esposa, Marina, seu riso, suas mãos carinhosas, veio à mente. Cuide da Helena. Arthur, ela dissera antes de partir, e como ele cumpriu sua promessa, quase perdeu a filha por causa de sua própria credulidade e da necessidade senil de uma ilusão de aconchego familiar. Eles erraram nos cálculos. A voz de Dr. Arthur soou assustadoramente baixa, como farfalhar de folhas secas. Eles não contaram com aquele rapaz na passagem de nível que, se não foi um anjo da guarda, foi enviado exatamente naquela hora. E graças a Deus que não contaram, assentiu o detetive. O que você planeja fazer? Temos material suficiente para entregar os 2. Por tentativa de homicídio com premeditação, eles pegarão uma pena considerável. O arquiteto se aproximou da mesa e guardou as fotos cuidadosamente de volta na pasta. Não, a prisão é uma saída muito simples para ela. Ela tentou tirar minha família de mim, eu vou tirar dela a única coisa que ela realmente ama. Vitor ergueu as sobrancelhas em questionamento. Dinheiro e status, explicou o Dr. Arthur. Preciso de mais alguns dias para transferir todos os ativos e testamentos, bloquear o acesso dela às minhas contas. Vou deixá-la com o que ela trouxe para minha casa há 10 anos. Uma única mala de roupas velhas. O detetive grunhiu em aprovação. Duro, do nosso jeito. Mas tenha cuidado, Arthur. Um animal encurralado ataca sem pensar. Ela vai perceber que você está se movendo. Que ataque. O arquiteto ajeitou os punhos da camisa. O principal é garantir a segurança da Helena. Não tire os olhos dela. Sozinho, o Dr. Arthur se aproximou de um pequeno cofre embutido na parede, digitou a combinação, girou a maçaneta pesada. Em uma almofada de veludo lá dentro, havia um anel antigo com uma esmeralda. Uma joia de família que ele pretendia dar a Helena em seu futuro casamento,
quando ela encontrasse um homem digno. Ele se lembrou do olhar do mudo Júlio no quarto do hospital, direto, não quebrado por anos de privação. Naquele rapaz havia uma força interior que não se compra com milhões. A manhã do quarto dia no hospital amanheceu excepcionalmente clara. As nuvens pesadas que haviam despejado chuva sobre a cidade durante toda a semana finalmente se dissiparam, dando lugar a um céu de primavera transparente e vibrante de 2010. No quarto de Júlio, entrou o Dr. Ricardo, acompanhado por um homem baixo e magro, com uma barba pontuda e um olhar perspicaz e inquisitivo. O estranho era um professor de neurologia, especialmente convidado para uma consul. O exame durou cerca de meia hora. O neurologista iluminou suas pupilas, testou seus reflexos, pediu que engolisse água, apalpou seu pescoço por um longo tempo, fazendo perguntas curtas e diretas, às quais o paciente respondia com os habituais acenos de cabeça. Fisiologicamente, você está absolutamente saudável, meu caro, disse o neurologista, limpando as mãos cuidadosamente com uma toalha imaculadamente branca. As cordas vocais estão em perfeitas condições, sem cicatriz e sem paralisia da laringe. O problema reside em um plano completamente diferente. Ele bateu expressivamente com o dedo indicador na têmpora. Mutismo psicogênico. Sua mente ergueu uma parede intransponível, protegendo sua psique infantil de um terror insuportável durante o incêndio. A voz está associada em você ao medo, ao grito de morte de sua mãe. Você a trancou dentro de si há 25 anos. Júlio olhava sombriamente para os médicos. Ele já ouvira teorias semelhantes antes. De que adiantava esse conhecimento se todas as manhãs ele acordava em um mundo onde não conseguia pronunciar um único som? Ele alcançou seu caderno e escreveu rapidamente: "E como quebrar essa parede?" O médico leu a nota e mastigou o lábio, pensativo. Não existe uma pílula universal. A psicoterapia exige tempo, confiança e um enorme esforço interior. Mas às vezes a natureza mesma resolve o problema de forma radical. Um prego se arranca com outro. Um choque emocional fortíssimo, comparável em força ao que causou a mudez, é capaz de destruir essa barreira. O instinto de autopreservação ou um desejo irresistível de proteger alguém podem romper a barragem. Dr. Ricardo acompanhou o colega e voltou para a cama do paciente. "Júlio, você precisa descansar. Hoje, depois do almoço, você receberá uma visita, não da área médica. Doutor, Arthur pediu para avisar que o assunto diz respeito ao seu acidente." Júlio sentiu o peito apertar com uma onda de excitação. Um sentimento desconhecido de esperança tímida se moveu dentro dele, desdobrando suas asas enrijecidas. Será que o arquiteto realmente havia assumido o seu caso? Exatamente às 14h. A porta se abriu, dando passagem a um homem de meia idade em um terno de lã impecável. Em suas mãos, ele segurava uma volumosa pasta de couro. O visitante cheirava a couro, caro e tabaco de menta. "Boa tarde, doutor." Ilan Sherman, advogado, apresentou-se o recém-chegado, sentando-se na cadeira e arrumando os papéis na mesinha de cabeceira. "Eu represento os interesses do doutor Arthur e, com sua permissão, agora representarei os seus." O advogado falava rápido, de forma profissional, sem perder tempo com formalidades vazias. "Fizemos um trabalho enorme nestes 3 dias. Meus assistentes encontraram aquele mecânico da sua antiga empresa. Ele está muito debilitado, abusando do álcool. Tivemos, digamos, uma conversa convincente com ele. Explicamos as perspectivas de um processo criminal por falso testemunho. Sherman tirou da pilha uma folha escrita com uma caligrafia irregular e trêmula. Em troca de imunidade e da nossa ajuda, ele escreveu uma confissão completa. As mangueiras de freio do seu caminhão estavam gastas até o limite. Ele sabia disso, mas liberou o veículo para a estrada por causa de um bônus trimestral. Além disso, levantamos dos arquivos os antigos registros de baixa de peças. A perícia confirmará a fraude." Júlio pegou a folha oferecida. As letras dançavam diante de seus olhos. Seus dedos tremeram traiçoeiramente, amassando a borda do papel grosso. Por 5 anos, ele carregou o estigma de criminoso. Por 5 anos, recebeu olhares cheios de ódio dos parentes daquelas pessoas que se feriram na colisão, no cruzamento. E agora, um único pedaço de papel, obtido com o dinheiro e a influência de outros, estava prestes a apagar esse pesadelo. Ele olhou para o advogado, os olhos brilhando com uma gratidão indizível. "Estamos entrando com um pedido de revisão do caso com base em novas provas", concluiu Sherman, juntando os documentos. "Sua condenação será anulada.
Seu bom nome restaurado. O Estado pagará uma indenização pela privação ilegal de liberdade. Doutor, Arthur não joga palavras ao vento. Você salvou a família dele. Ele está devolvendo sua vida a você. Sozinho, Júlio ficou olhando pela janela por um longo tempo. Os raios de sol brincavam na copa dourada de um velho ipê. Pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia um pária. Ele tinha uma chance de começar tudo de novo. E em algum lugar, no fundo de sua alma, uma firme determinação amadurecia. Ele não iria para o norte como planejara antes, sem esperança de recuperar uma vida normal em sua terra natal. Ele ficaria nesta cidade por causa do homem que acreditou nele e por causa da moça cuja vida estava por um fio. Nesse mesmo momento, no centro da cidade, Simone entrou com passos confiantes no espaçoso salão de uma boutique de móveis de luxo. Ela já havia escolhido um conjunto de nogueira italiana para a sala de estar menor. Gastar uma grande soma de dinheiro sempre a acalmava, como se confirmasse sua posição inabalável como dona da situação. Organize a entrega para amanhã, ela disse arrogantemente ao gerente, estendendo um cartão de crédito dourado. O endereço no condomínio Bosque das Laranjeiras vocês têm no sistema? O gerente inclinou a cabeça respeitosamente e inseriu o cartão na máquina. Os segundos de espera se arrastaram preguiçosamente. De repente, o aparelho emitiu um bip irritante e uma mensagem vermelha apareceu na tela. Peço desculpas, será? Simone, o jovem sorriu culpado. O pagamento foi recusado. O banco informa bloqueio de conta. Talvez seja alguma falha técnica. A senhora tem outro cartão? Simone arrancou o plástico de suas mãos com irritação e tirou da bolsa um cartão de crédito reserva vinculado à conta pessoal do marido. O terminal apitou novamente, lamentavelmente. Transação não autorizada. Algo dentro de Simone se rompeu. Um nó apertado de pânico subiu à sua garganta, dificultando a respiração. Ela saiu correndo da boutique sem se despedir e se trancou no interior de seu carro importado vermelho. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e discou o número do banco. A voz seca e metálica do operador informou impassivelmente. Todos os seus cartões foram cancelados por ordem do titular principal das contas. O acesso aos cofres bancários foi suspenso. Arthur descobriu tudo. Ela deu um soco no volante, quebrando uma unha longa. A dor a trouxe de volta à realidade. Precisava ligar para o Arthur urgentemente. Aquele covarde certamente sabia o que estava acontecendo. Os toques soaram, mas ninguém atendeu. Finalmente, após a quinta tentativa, a ligação foi completada. Arthur, o que está acontecendo? Ela sibilou no telefone. Meu marido bloqueou todo o dinheiro. Do outro lado, ouviu-se um suspiro pesado e o som de um zíper sendo fechado em uma mala de viagem. Você é louca, Simone. Eu te disse que era uma má ideia. A voz do amante estava à beira da histeria. Ontem houve uma auditoria surpresa na empresa. Estavam procurando exatamente aquela ampola do relaxante. A segurança está revirando as notas fiscais. Seu velho desgraçado colocou a polícia atrás de nós. Para onde você vai? Simone sentiu seu mundo confortável e cuidadosamente construído desmoronar. Vou para longe, por muito tempo. E te aconselho a fugir enquanto pode. Não me ligue mais, estou jogando fora este chip. Adeus. Os bips curtos atingiram seus tímpanos. Simone atirou o telefone no banco do passageiro. Fugir para onde? Para um apartamento caindo aos pedaços na periferia, de onde ela havia saído com tanto esforço há 10 anos? Contar moedas de salário em salário novamente usando roupas baratas? De jeito nenhum. A raiva, densa e negra como piche, inundou sua consciência. Arthur decidiu jogá-la na rua, deixando tudo para sua preciosa Heleninha, aquela mariposa pálida que sempre olhava para a madrasta com um desprezo silencioso e indizível. Ah, não, seu velho idiota! Sussurrou Simone, olhando seu reflexo no espelho retrovisor. Seus traços se contorceram, transformando a mulher bem cuidada em uma predadora encurralada e perigosa. Se eu afundar, sua queridinha irá primeiro. E desta vez, não haverá falhas. Ela sabia o horário de Helena. Sabia que todas as noites a enteada ia visitar seu salvador mudo no hospital da cidade. O caminho do ponto de ônibus passava por um parque mal iluminado do hospital. Um lugar perfeito para um acidente que colocaria um ponto final neste drama prolongado. Simone girou a chave na ignição. O motor ronronou obedientemente, pronto para cumprir qualquer vontade de sua dona.
2 dias depois, chegou a hora da alta. A manhã de primavera estava úmida. O céu pairava sobre a cidade como uma cúpula de chumbo pesada, prometendo uma mistura de neve e chuva em breve. No quarto estava quente, mas Júlio não parava de encolher os ombros, afastando um calafrio interno. Ele estava de pé junto à janela, abotoando sua jaqueta surrada. No bolso, um bilhete para uma nova vida. A decisão do tribunal anulando sua sentença. O advogado agiu com a rapidez de um lobo faminto agarrando sua presa. A justiça que Júlio esperou por longos 5 anos cabia em 2 folhas de papel timbrado. No fundo da sua sacola de lona, entre seus poucos pertences, havia um pequeno embrulho. Júlio desembrulhou cuidadosamente um lenço. Na palma de sua mão, um velho relógio de pulso feminino brilhava opacamente. A pulseira de metal estava escurecida em alguns pontos, e o vidro do mostrador estava derretido e embaçado, selando para sempre os ponteiros no número 7, a hora em que as chamas irromperam no barraco de madeira. Era a única coisa que restava de sua mãe. Ele sempre o carregava consigo, como uma âncora pesada que não o deixava esquecer o dia mais terrível de sua vida. O dia em que ele desaprendeu a fazer sons. A porta se abriu silenciosamente, deixando Helena entrar no quarto. Hoje, ela parecia especialmente frágil em seu volumoso casaco de cachemira azul escuro. As bochechas estavam coradas pelo vento frio, e em seus olhos brilhava uma alegria sincera, quase infantil. Pronto, Júlio, você está livre. Ela se aproximou, trazendo consigo o aroma sutil de frescor gelado. Papai enviou um carro para nos buscar. Está esperando na entrada principal. Vamos para nossa casa no Bosque das Laranjeiras. Papai insiste que você fique conosco por um tempo, até que a questão da moradia e da indenização seja resolvida. Júlio balançou a cabeça negativamente e pegou seu caderno. Vou alugar um quarto na cidade. Tenho algumas economias do trabalho na prisão. Não posso incomodar sua família. Além disso, Asran, Simone dificilmente ficaria feliz com tal hóspede. Helena leu a nota e a alegria em seu rosto se desvaneceu, dando lugar a uma preocupação pensativa. Ela se sentou na beirada da cama arrumada, mexendo nervosamente na alça de couro de sua bolsa. Simone não está em casa, disse a moça em voz baixa. Ontem, o papai. Ele descobriu tudo sobre a Ampola, sobre o amigo dela. Houve uma briga terrível. Eu nunca vi meu pai tão furioso. Ele bloqueou as contas dela e mandou que ela fizesse as malas. Ela saiu antes do amanhecer. A casa parece deserta. É por isso que o papai pediu para você vir. Perto de você, nos sentimos seguros. Como disse o poeta, nos tempos sombrios é fácil ver as pessoas de luz. Por favor, Júlio, não recuse. Ele olhou para seus dedos finos, para seu olhar suplicante, e sentiu sua armadura habitual de solitário se despedaçar. Era insuportavelmente assustador confiar nas pessoas novamente. Deixar alguém entrar em seu mundo fechado. Mas deixar Helena agora, quando o perigo talvez ainda não tivesse passado, ele não podia. Simone, privada de seu luxo habitual, poderia se tornar absolutamente imprevisível. Um rato encurralado sempre ataca a garganta. Júlio guardou o caderno no bolso interno, jogou a sacola no ombro e assentiu afirmativamente. Um sorriso tímido e grato tocou os lábios de Helena. Eles saíram para o corredor do hospital. Seus passos ecoavam sob os tetos altos. Descendo para o primeiro andar, Júlio assinou o livro de registros na recepção. O hospital ficou para trás. Na rua, foram recebidos por uma rajada de vento norte que jogou em seus rostos gotas finas e cortantes. O crepúsculo se adensava rapidamente, apagando os contornos dos edifícios e transformando as árvores do parque em silhuetas negras e sinistras. Os velhos postes de luz se acendiam um a um, inundando o asfalto com uma luz amarelada e doentia. O carro está estacionado na esquina, perto da farmácia. Helena apontou com a mão em direção ao cruzamento. Sabe, Júlio, quero comprar pão fresco. Tem uma padaria maravilhosa aqui do outro lado da rua. Eles fazem baguetes artesanais de verdade. Papai adora. Espere por mim aqui debaixo da marquise. Volto num instante. Antes que ele pudesse deter lá ou se oferecer para ir junto, a moça desceu rapidamente os degraus de pedra e se dirigiu à faixa de pedestres não sinalizada. Júlio ficou parado na sombra da alta marquise de concreto. A ansiedade interna, que não o deixara desde a manhã,
de repente se intensificou, transformando-se em um zumbido persistente e incômodo na região do plexo solar. Ele examinava a rua atentamente. Raros pedestres se apressavam para se abrigar do mau tempo, levantando os colarinhos. Pela estrada molhada, carros raros passavam sibilando. A 100 metros do hospital, meio escondido por um arbusto denso, estava um carro importado vermelho. O motor funcionava em marcha lenta. Do escapamento, uma densa coluna de vapor subia no ar úmido. Os vidros eram escuros, mas a Júlio pareceu vislumbrar uma silhueta tensa e predatória ao volante. Helena pisou na faixa de pedestres. Ela caminhava sem pressa, encolhendo-se no casaco e olhando para os próprios pés para não pisar em poças profundas. Nesse momento, o carro vermelho arrancou. O motor rugiu tão alto que o som ecoou nas paredes de tijolos do hospital. Os faróis estavam apagados. O carro ganhava velocidade assustadoramente rápido, ignorando as regras e o bom senso, diminuindo rapidamente a distância até a faixa de pedestres. Uma trajetória reta e implacável. Ao volante estava Simone. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de fúria selvagem e incontrolável. Os dedos se agarraram ao volante de couro com tanta força que a pele dos nós dos dedos se esticou ao limite. Dentro dela pulsava apenas um pensamento: vou tirar de vocês o que tem de mais precioso. Vocês vão pagar pela minha humilhação. A velocidade ultrapassou os 80 km por hora. Faltavam menos de 40 metros para Helena. Júlio entendeu tudo em uma fração de segundo. O tempo de repente perdeu sua fluidez habitual. Engrossou, transformou-se em piche viscoso. Em seus ouvidos, o barulho da rua desapareceu. O uivo do motor sumiu. Em seu lugar veio outro som, terrível, avassalador. O estalo de vigas de madeira quebrando e o rugido de chamas famintas. O ar nos pulmões de Júlio ficou escaldante, cheirando a queimado. Diante de seus olhos, uma imagem vívida do passado brilhou. O rosto de sua mãe, distorcido pelo desespero, suas mãos fortes empurrando-o pela janela quebrada, e uma viga em chamas caindo do teto. A impotência monstruosa de uma criança de 7 anos que não pode salvar a pessoa mais querida o dominou completamente. Mas agora ele não era uma criança e não pretendia mais entregar à morte aqueles que lhe eram caros. Os músculos de suas pernas funcionaram como uma mola de aço comprimida. Júlio se lançou para frente, jogando a pesada sacola no chão enquanto corria. As botas escorregavam no asfalto molhado, mas ele nem percebeu. Ele só viu o rosto confuso de Helena, que finalmente virou a cabeça ao som do motor que se aproximava e o capô vermelho e predatório pronto para esmagar seu corpo frágil. Os metros diminuíam. O carro estava perto demais. Simone não ia frear. Algo dentro de Júlio se quebrou. A parede de concreto invisível que sua mente erguera por um quarto de século rachou sob a pressão monstruosa das emoções. O medo pela vida de Helena se transformou em fúria primitiva. A laringe, contraída por um espasmo de anos, de repente se abriu, deixando o ar passar. As cordas vocais romperam o silêncio mortal com um grito rouco e desumano. Esse som rasgou a dor, décadas de silêncio, quebrando barreiras psicológicas com a sensação física de tecido se rompendo. E Helena? Sua voz, rouca, áspera, parecida com o rugido de um animal ferido, ecoou pela rua. Helena estremeceu e parou no lugar. Ela reconheceu aquele olhar, aquele movimento impulsivo. Mas a voz, aquele grito impossível e ensurdecedor, paralisou completamente sua vontade. Júlio, em 3 saltos gigantescos, cobriu a distância restante. Ele se chocou contra Helena a toda velocidade, envolvendo-a com os braços e arrastando-a para o asfalto sujo e molhado da calçada. O para-choque vermelho passou a meros centímetros de suas costas. O fluxo de ar do carro em movimento levantou as abas de sua jaqueta. Simone, não esperando o obstáculo repentino, instintivamente virou o volante para a direita. As rodas perderam a aderência na estrada molhada. O carro derrapou e, com um guincho selvagem de pneus, subiu na calçada e se chocou com um estrondo terrível contra um poste de iluminação de concreto maciço. O rangido de metal sendo amassado encheu a rua, e então um silêncio ensurdecedor se instalou, quebrado apenas pelo silvo do radiador perfurado e pelo tamborilar da chuva de primavera. Júlio respirava pesadamente, abraçando a trêmula Helena. O ombro direito queimava como fogo pelo impacto com o asfalto, mas essa dor parecia a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele sentia o coração alheio bater sob suas mãos. "Júlio!" sussurrou a moça, levantando para ele olhos enormes, cheios de horror e espanto. Você! Você gritou.
Eu ouvi você. Ele tentou responder, mas de sua garganta saiu apenas uma tosse seca e forçada. O gosto de sangue cobriu seus lábios com uma película salgada. As cordas vocais não estavam acostumadas a uma tensão tão colossal. Júlio assentiu lentamente, ajudando-a cuidadosamente a se levantar. Os joelhos tremiam pela descarga de adrenalina. Do hospital, pessoas já corriam, atraídas pelo barulho do acidente. Alguém gritava, pedindo para chamar uma ambulância e a polícia. Um segurança uniformizado se agitava perto do carro vermelho destruído, de cujo capô saía uma fumaça branca e espessa. A porta do motorista estava retorcida. O para-brisa estava coberto por uma teia de aranha densa de rachaduras, no centro da qual havia uma marca de impacto clara. O airbag disparou, mas Simone estava imóvel sobre o volante. Júlio olhou para o metal retorcido, sentindo uma incrível leveza em seu peito. O demônio do passado fora derrotado. A fechadura em seus lábios estava finalmente quebrada. Ele se virou para Helena. Seu casaco claro estava manchado de sujeira, os cabelos desgrenhados, mas para ele, naquele momento, não havia rosto mais belo. Júlio engoliu a saliva espessa, limpou a garganta seca e, pesando cuidadosamente cada som, pronunciou sua primeira palavra consciente em 25 anos. Viva! A voz soou estranhamente baixa, com uma rouquidão que denunciava os longos anos de mudez forçada. Da esquina, com sirenes uivando e espirrando poças, surgiu uma viatura da polícia, seguida por um SUV preto de Dr. Arthur. O arquiteto, pálido como um lençol, saltou do carro antes mesmo que ele parasse completamente. Ao ver a filha viva e ilesa ao lado de Júlio, o velho arquiteto se apoiou pesadamente no capô, tentando acalmar a batida frenética em suas têmporas. Ele desviou o olhar para o carro vermelho destruído. Nos olhos do arquiteto não havia mais arrependimento nem culpa, apenas a determinação fria e implacável de um homem que fechara definitivamente a porta para seu passado. As luzes azuis intermitentes das viaturas policiais cortavam impiedosamente o denso véu da noite chuvosa de outubro. Sua luz alarmante se refletia nas poças profundas, transformando o asfalto molhado em um caleidoscópio de flashes frios. A tempestade de adrenalina diminuía gradualmente, deixando para trás um vazio denso e ressonante. Júlio estava de pé sob a marquise de concreto da entrada do hospital, pressionando uma compressa de toalha úmida, trazida apressadamente pela enfermeira de plantão, contra seu ombro direito machucado. Demorou para tirar Simone do interior retorcido do carro. Os bombeiros tiveram que usar tesouras hidráulicas para abrir a porta do motorista emperrada. O metal rangia lastimosamente, cedendo à pressão da ferramenta. Quando a mulher, xingando a todos ao seu redor com palavrões selecionados, foi colocada na maca, seu rosto parecia uma máscara teatral grotesca, uma mistura de fúria animal impotente e dor física de uma perna quebrada. Um jovem policial em uniforme imediatamente prendeu seu pulso fino com algemas de aço ao corrimão de metal da maca. Tentativa de homicídio por meio que causa perigo comum é um crime grave, que não tolera sentimentalismos. Dr. Arthur estava a poucos passos da ambulância, observando silenciosamente a cena. Em sua postura ereta e militarmente rígida, não havia o triunfo de um vencedor. Pelo contrário, um fardo invisível, mas colossal, pesava sobre os ombros do arquiteto. Simone, ao ver o marido, tentou se levantar. Seus lábios machucados se moveram, formando palavras de desculpa patéticas e febris. Ela estendeu a mão livre em sua direção, mas o velho arquiteto apenas se virou lentamente. Ele olhava através dela. Para ele, aquela mulher havia se tornado para sempre um espaço vazio, uma cinza queimada no mapa de sua vida. Uma hora depois de prestar o depoimento inicial ao investigador, o SUV preto do arquiteto deixou suavemente os limites da cidade, dirigindo-se ao condomínio Bosque das Laranjeiras. No espaçoso interior do carro, cheirava a couro caro e a um sutil aroma de sândalo. A viagem levou cerca de 40 minutos. Helena estava sentada no banco de trás, ao lado de Júlio. Ela tirara o casaco sujo de lama, ficando com um suéter fino de lã. A moça tremia, seja pelo choque vivido ou pelo frio que penetrara até a medula. Seu ombro tocava levemente o braço de Júlio, e desse contato leve, quase imperceptível, um calor estranho e esquecido se espalhou por seu corpo. Júlio tocou cuidadosamente os dedos em sua garganta. Os músculos do pescoço doíam como se ele tivesse carregado sacos pesados de cimento por um dia inteiro. Ele tentou engolir. Tudo dentro ardia. Cada movimento da laringe reverberava com uma dor surda.
O retorno da voz não se parecia em nada com a cura milagrosa dos contos de fadas. Foi um processo fisiológico doloroso e bruto. O rompimento da barragem de anos deixou ruínas para trás. Júlio ouvia suas próprias sensações, temendo que seu grito diurno fosse apenas uma falha aleatória no sistema, e o silêncio surdo e morto o cobrisse novamente. A casa os recebeu com uma paz profunda e tranquilizadora. Era uma verdadeira casa de arquiteto, que preservava o espírito da intelectualidade de meados do século passado. Tetos altos, estantes maciças de carvalho escuro que iam até o teto de gesso, pesadas cortinas de veludo nas janelas. O espaço aqui respirava história, cheirava ervas secas, papel velho e um aroma quase imperceptível de lenha de pinho. Não havia o luxo chamativo e brilhante que Simone tanto amava, apenas uma solidez nobre. A governanta idosa, entre exclamações e lamentos, rapidamente organizou o jantar e acendeu a lareira na sala de estar menor. O fogo crepitou alegremente, devorando as toras de bétulas secas, e a sala se encheu de uma luz suave e pulsante. Júlio sentou-se em uma poltrona de couro funda, estendendo as pernas doloridas em direção ao fogo. As experiências deste dia interminável pesavam em sua consciência como uma prensa. Helena se aproximou silenciosamente. Ela havia trocado de roupa por um vestido de flanela caseiro e trouxe 2 grandes canecas de cerâmica, das quais saía um vapor denso e adocicado. Beba, Júlio, é chá de tilha morno com mel. Ela colocou a caneca cuidadosamente no apoio de braço de madeira. O médico da ambulância disse que suas cordas vocais precisam de repouso absoluto e calor agora. Não tente falar se doer. Não temos pressa. Amanhã chamaremos um fonoaudiólogo experiente para ajudá-lo a trabalhar as cordas vocais suavemente para que o processo de retorno da fala seja mais fácil. Ele pegou a caneca com as 2 mãos, aquecendo as palmas calejadas, e tomou um pequeno gole. O líquido morno e espesso envolveu agradavelmente sua garganta inflamada. Júlio ergueu o olhar para Helena. A moça se sentou em um puff em frente, abraçando os joelhos. Nos reflexos das chamas, seu rosto parecia calmo, mas no fundo de seus olhos ainda se escondia o medo vivido. Júlio respirou fundo, concentrando a atenção no diafragma, como um fonoaudiólogo da escola o ensinara na infância. Ele queria ter certeza. Era vitalmente necessário para ele confirmar sua vitória sobre o silêncio. Obrigado. O som saiu como um sussurro baixo e rangente. Parecia estranho, como se não pertencesse a ele, mas a um mecanismo velho e enferrujado. Mas era um som, sua própria voz. Helena ficou imóvel. Em seus lábios, um sorriso incrivelmente terno e tímido se abriu. Você tem um timbre bonito, ela disse em voz baixa, com medo de assustar aquele momento frágil. Um pouco parecido com o som de um violoncelo. Só não se esforce muito. As palavras não vão fugir. Elas esperaram 25 anos, podem esperar mais alguns dias. Na entrada da sala apareceu o Dr. Arthur. Ele havia trocado o terno formal por um cardigã de malha folgado e calças de veludo, mas seus ombros ainda mantinham a tensão de um homem que espera um golpe nas costas. Heleninha, minha menina, vá descansar. O arquiteto se aproximou e acariciou carinhosamente os cabelos da filha. Você precisa dormir. Amanhã o investigador virá. Terá que lembrar de todo esse pesadelo novamente? E eu e o Júlio precisamos ter uma conversa de homem para homem. A moça assentiu obedientemente, desejou boa noite a ambos e desapareceu no segundo andar. Os degraus de madeira da escada rangeram quase inaudivelmente sob seus passos leves. Dr. Arthur puxou outra poltrona para perto do fogo, sentou-se pesadamente nela e tirou um cachimbo do bolso. Ele o girou nos dedos por um longo tempo, sem decidir se acendia. Hoje, eu vi aquela mulher sendo levada pela polícia. Começou o arquiteto, lentamente, olhando para as línguas dançantes do fogo. E sabe, Júlio, eu não senti ódio dela. Senti apenas um nojo imenso de mim mesmo. O eco da minha cegueira quase destruiu a vida da única pessoa que me encara. O velho se calou, reunindo os pensamentos. No silêncio da sala, a lenha crepitava, e lá fora, o vento de primavera soprava monotonamente, balançando os galhos dos pinheiros seculares. Há 10 anos eu estava devastado com a morte da Marina. Eu procurava consolo, alguém para preencher o vazio nesta casa enorme. Simone parecia a salvação. Fechei os olhos para a cobiça dela, para a falsidade dela, convencendo-me de que com o tempo ela desenvolveria sentimentos verdadeiros por nós. E ela apenas esperava um momento para levar tudo, se não fosse pelo seu caminhão quebrado naquela passagem de nível.
O arquiteto interrompeu a frase, como se tivesse esbarrado em uma parede invisível. Ele voltou o olhar para Júlio. Nos olhos do velho arquiteto brilhava uma gratidão profunda e sincera de um homem que olhou para o abismo e foi afastado da beirada por uma mão forte. O Dr. Ilan, meu advogado, me ligou há 1 hora. Mudou de assunto, Dr. Arthur. Sua voz soou mais firme. O tribunal anulou oficialmente sua sentença. Os documentos de reabilitação estarão prontos até o final da semana. A indenização pela privação ilegal de liberdade já foi transferida para uma conta aberta especialmente para você. É um bom dinheiro, Júlio, suficiente para um bom começo. Mas eu quero te oferecer outra coisa. Júlio arqueou uma sobrancelha em questionamento. Falar ainda era difícil para ele, então ele preferia ouvir. Eu preciso de um homem de confiança. O arquiteto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Meu motorista pessoal se demitiu há 1 mês. A saúde já não é a mesma. E eu preciso ir à faculdade e aos canteiros de obras com frequência. Além disso, depois de hoje, ficarei mais tranquilo se houver alguém perto da Helena em quem eu possa confiar a vida dela incondicionalmente. A casa é grande. Há espaço para todos. O salário será digno. O que você me diz? Júlio olhou para o rosto aberto e honesto de Dr. Arthur. Dentro dele, 2 forças lutavam. O velho hábito de contar apenas consigo mesmo, de não depender de ninguém. E o novo sentimento, ainda não totalmente consciente, de apego a essas pessoas, a esta casa com cheiro de pinho, a moça que lhe devolveu a fé de que as palavras têm sentido. Ele engoliu a saliva espessa, afastando a dor aguda na laringe, e lentamente, com pausas, disse com um baixo rouco e quebrado. Eu fico. Dr. Arthur suspirou aliviado e estendeu sua mão larga e seca. O aperto de mão foi firme e longo, como se sela acordos que não precisam de carimbos e assinaturas em papel timbrado. O inverno de 2011 recuou com relutância, rosnando com nevascas cortantes até o final de abril. Mas no início de maio, a primavera finalmente tomou posse. O condomínio Bosque das Laranjeiras estava imerso em um verde tenro e recém-brotado. O ar vibrava com o canto dos pássaros e cheirava a terra úmida e aquecida pelo sol, despertando nas pessoas uma sede de vida esquecida durante o inverno. Júlio estava de pé, ao lado do capô aberto do SUV preto, limpando cuidadosamente os terminais da bateria com um pano. O trabalho físico sempre lhe trazia paz, permitindo-lhe organizar os pensamentos. No último semestre, ele havia mudado muito. A postura angular e desconfiada de um ex-presidiário desaparecera, dando lugar à confiança tranquila de um homem que encontrou seu lugar ao sol. Sua voz se recuperou com dificuldade, através de longas sessões com um fonoaudiólogo e rouquidões dolorosas. Agora, Júlio falava claramente, com um barítono baixo e profundo, embora ainda preferisse pesar cada palavra, sem desperdiçar sons em vão. O silêncio não era mais sua prisão. Tornara-se sua escolha consciente, um fundo aconchegante para longas conversas junto à lareira à noite. A porta da frente rangeu, e Helena saiu para a varanda. Ela usava um vestido claro e leve e segurava uma cesta de vime com tesouras de jardinagem. O vento brincou com seus cabelos, e ela, apertando os olhos contra o sol forte, desceu os degraus de madeira. Papai pediu para avisar que o tribunal proferiu a sentença, disse a moça suavemente, parando ao lado de Júlio. Sua voz soava calma, mas no fundo de suas pupilas, uma sombra de preocupações passadas deslizou. Júlio deixou a ferramenta de lado e limpou as mãos. Ele sabia que hoje ocorrera a audiência final. Quanto ela pegou? Ele perguntou, olhando diretamente em seus olhos. 8 anos em regime fechado. Os advogados tentaram reduzir a pena, alegando estado de forte emoção, mas o juiz foi inflexível. Papai esteve presente na leitura da sentença. Diz que não havia uma única pessoa da vida passada dela no tribunal. Arthur, aquele amigo da rede de farmácias, fez um acordo com a promotoria e testemunhou contra ela para salvar a própria pele. O eco da dor alheia ressoou nos pensamentos de Júlio. Simone perdeu tudo. Sua ganância, como ácido, corroeu os alicerces de seu próprio destino. Ela perseguiu as riquezas alheias e no final ficou absolutamente sozinha, com um uniforme de presidiária, cercada por muros surdos e pelo ódio de suas companheiras de cela. Nenhum milhão pode comprar lealdade, e nenhuma astúcia pode salvar da solidão se um vazio imenso existe dentro de uma pessoa. Eu nem sinto pena dela, Júlio. Helena baixou o olhar para seus dedos finos. Talvez seja errado, não seja cristão,
mas eu me lembro daquele cruzamento, do guincho dos freios, e não consigo encontrar forças para perdoar. Júlio, cuidadosamente, com medo de assustar o momento, cobriu a mão dela com sua palma larga e áspera. Perdoar não significa justificar, Helena. Perdoar significa se livrar dessa sujeira, não permitir que ela envenene o seu amanhã. Eu perdoei aquele mecânico por causa de quem fui para a prisão. Só entendi isso aqui nesta casa. A raiva nos queima por dentro, deixando apenas cinzas. E nós dois precisamos construir, não destruir. Helena levantou a cabeça e em seu rosto floresceu um sorriso claro e grato. Nestes meses, um fio forte e invisível se estendeu entre eles. Não foi uma explosão de paixão juvenil. O sentimento deles nasceu de um profundo respeito, de longas conversas e de um silêncio aconchegante. Daquela confiança absoluta em que a presença de outra pessoa se torna tão necessária quanto o ar. Perto da noite, o chá foi servido na varanda. O bule samovar zumbia aconchegantemente, soltando vapor na penumbra fresca de maio. Dr. Arthur sentou-se à cabeceira da mesa. O arquiteto havia envelhecido visivelmente naquele inverno. O estresse vivido e o pesado processo judicial deixaram sulcos profundos em sua testa. Mas o olhar do velho arquiteto permanecia claro e perspicaz. Ele observou por um longo tempo como Helena servia chá aromático com erva cidreira nas xícaras, como Júlio lhe passava casualmente o pote de geleia caseira. Seus movimentos eram surpreendentemente sincronizados, cheios daquela harmonia familiar silenciosa que não se pode fingir. Sabe, Júlio, Dr. Arthur deixou a xícara de lado e entrelaçou os dedos. A arquitetura ensina uma regra imutável. Um edifício não se sustenta pela ornamentação ou pela fachada, cara. Ele se sustenta por suas estruturas de suporte, ocultas aos olhos. Se a fundação é podre, qualquer palácio mais cedo ou mais tarde desabará. O arquiteto voltou o olhar para a filha, depois novamente para Júlio. Minha primeira esposa, Marina, era essa fundação. Quando ela se foi, tentei substituir a parede de sustentação por decorações baratas, deixei uma estranha entrar em casa e quase arruinei o que eu tinha de mais precioso. Estou envelhecendo. Meus projetos um dia terminarão. Os desenhos se cobrirão de poeira nos arquivos. Mas Helena é meu principal projeto de vida. Pode não ter meu sangue, mas nela bate a alma da minha Marina. Dr. Arthur levantou-se pesadamente, contornou a mesa e colocou uma mão pesada no ombro de Júlio. Eu te observei por muito tempo. Você passou pelo inferno, perdeu anos de vida, perdeu a voz, mas não perdeu sua essência. Você se mostrou mais forte que o aço, rapaz. Quero que saiba, esta casa é sua casa. Se Helena corresponder aos seus sentimentos, terei a honra de te chamar de meu filho. As palavras do arquiteto soaram no silêncio da noite como o toque de um sino. Helena corou profundamente, baixando a cabeça sobre a xícara, mas seus lábios tremiam de uma alegria contida. Júlio se levantou. Ele olhou para o velho arquiteto e um nó quente e ardente se formou em sua garganta. Por um quarto de século, ele se considerou um destroço, jogado na praia após um naufrágio. Ele se escondeu atrás da máscara do silêncio com medo de criar raízes, esperando a próxima traição. E o destino, depois de tirar tudo, o conduziu através de provações para levá-lo exatamente a esta varanda. Obrigado, Dr. Arthur. A voz de Júlio soou densa e solene. Eu não sei fazer discursos bonitos. Eu só prometo que ninguém, nunca mais, a machucará enquanto eu respirar. Ele se virou para Helena e estendeu-lhe a mão. Ela colocou seus dedos na palma dele, com confiança e firmeza. À noite, Júlio ficou por um longo tempo na varanda de seu quarto. O céu estrelado se estendia sobre os pinheiros como um dossel de veludo infinito. Ele tirou do bolso o velho relógio derretido de sua mãe, seu talismã constante. A âncora que o puxava para o passado. Os ponteiros estavam para sempre parados no número 7, o tempo da dor. Mas agora, essa dor não tinha mais poder sobre ele. A sabedoria que veio através do sofrimento lhe revelou uma verdade simples. A voz se perde no fogo do medo, mas só é reencontrada na chama do amor. A verdadeira família não são necessariamente as pessoas com quem você está ligado pelo sangue. São aqueles que estão dispostos a se colocar entre você e um carro em alta velocidade. Aqueles que curam suas feridas sem fazer perguntas desnecessárias. Aqueles ao lado de quem você quer fazer som. O passado ficou lá, na escuridão, e à frente surgia o amanhecer claro e puro de uma nova vida. Queridos espectadores, a história de Júlio e Helena tocou vocês?
Vocês acham que Dr. Arthur estava certo quando decidiu dar uma chance a um ex-presidiário e o acolheu em sua família? Escrevam sua opinião nos comentários. Sua sabedoria de vida é muito importante para nós. Se esta história ressoou em sua alma, por favor, deixe um like e se inscreva em nosso canal. Muitas outras tramas profundas e emocionantes sobre o que mais importa, sobre pessoas, amor e justiça, nos aguardam.